Olá, para você que nos ouve e nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação. Você é meu convidado todo especial a participar aqui do nosso bate-papo. O assunto que eu trago hoje, nós vamos falar da exposição que retrata a história arquitetônica de Roraima. Olha só que interessante, que bacana conhecer o nosso contexto, nossa história. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente? Eu estou aqui com a Vanessa Brito, servidora do IDAM, que vai estar trocando essas experiências, vai estar nos trazendo informações e está tendo essa conversa maravilhosa com a gente. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso Entrevistas DPE. Obrigada pelo convite de estar compartilhando um pouquinho mais do nosso trabalho da Assembleia Legislativa de Roraima e contar um pouco mais sobre a nossa própria história e dentro do aniversário do estado de Roraima. Que maravilha! Seja muito bem-vinda e obrigada você ter disponibilizado aí parte do seu tempo para estar aqui com a gente, somando, deixando as pessoas bem mais informadas. Então, para nosso começo de conversa, o que motivou a criação da exposição, né? O Patrimônio Histórico Arquitetônico de Roraima? O principal incentivo vem do presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, com essa aproximação da curadora Ceci Brasil, que é detentora, guardiã de toda essa exposição, de todas essas telas das artistas Perpe Brasil, que são as telas em aquarela, e da Petita Brasil, que é já uma confecção, os quadros tem bonecos, tecido, linhas, e tudo isso retratando um pouquinho da nossa história, os lugares. Maravilha. E como é que surgiu a parceria entre o IDAM e também o SUPICOM, né, que é Superintendência de Comunicação, e a Assembleia Legislativa? Bom, primeiro, toda a exposição, neste momento, foi coordenada pelo IDAM, que é o Instituto de Documentação e Acervo Histórico, Instituto de Documentação, Acervo e Memória do Poder Legislativo Roraimense, que fez todo esse trabalho, teve todo esse cuidado com os quadros, cuidou toda da logística, e a Superintendência de Comunicação foi muito importante neste momento, porque ajudou na parte da cobertura, da divulgação e na elaboração também do catálogo digital, porque muitas pessoas podem não ter essa oportunidade de conhecer a exposição, que vai ficar até o dia 1º de dezembro, já estou adiantando, e o cidadão poderá consultar todo esse material pelo site da Assembleia. E tem muitas informações que não estão disponíveis pela internet. Então, assim, quem seguir lá a Assembleia já vai ficar a par de todas essas informações. Mas, Vanessa, fala pra gente qual é a importância de trazer a memória arquitetônica, né, para o centro do debate público. A exposição veio com a ideia, diante do aniversário do estado de Roraima, em contar um pouquinho da nossa história. As telas, elas retratam toda a nossa arquitetura, que estão ali no nosso dia a dia. Você passa ali no centro comercial, vê onde hoje funciona a Academia de Letras, a Prelazia de Boa Vista, a Igreja São Sebastião, a Igreja Catedral também, que estão inseridos no nosso dia a dia. E cada lugar tem uma história que também molda a nossa identidade do povo roraimense. E o que o público pode esperar ao visitar a exposição? O público pode esperar muita história, cores, arquitetura, e quero estender esse convite à população para estar prestigiando até o dia 1º de dezembro na Assembleia Legislativa de Roraima. Você poderá também ver móveis da época, quadros, são 35 telas de aquarela da Perpe Brasil e de confecção de tecidos e linha da Petita Brasil. E elas também têm todas uma memória afetiva de cada quadro. E além dos quadros também, a população poderá acompanhar, ler o contexto histórico de cada lugar, memórias, histórias, o contexto social e cultural. Olha que interessante, né? Isso é muito bacana, conhecer essas histórias. Como é que foi o processo de escolha das 35 obras expostas? Todo esse material é da curadora Ceci Brasil, ela que teve todo esse cuidado, fez a seleção dos quadros. Alguns ela já havia encomendado com a Perpe, Petita Brasil. Da Perpe ela fez, usando a inspiração arquitetura do estado de Roraima, todas essas arquiteturas. E a Petita Brasil já fez essa releitura de alguns quadros, repetindo no olhar dela, na perspectiva e mesclando com as suas memórias. Muito bom, olha só que bacana. E a curadoria, né, de Ceci Brasil, ela teve algum conceito específico para organizar a mostra? Bom, os quadros sob a curadoria da curadora Ceci Brasil,
Ela encomendou os quadros no tempo da pandemia, com a PERP Brasil, com a proposta de eternizar cada momento, cada arquitetura, e principalmente para mostrar que algumas arquiteturas já mudaram ao longo do tempo, de eternizar e mostrar à população um pouco de cada arquitetura inserida naquele contexto social e cultural à época. Muito bom. E quais são os prédios e paisagens que eles estão aí apresentados e por que eles são tão simbólicos? A população poderá conhecer, por exemplo, a Prelazia de Boa Vista, que já tem mais de 100 anos. Tem umas que é uma das minhas favoritas, é a Igreja São Sebastião. Para quem não conhece, é aquela igreja que tem ali perto, que tem ali perto da TV Roraima, que tem uma história muito curiosa, porque a construção da igreja foi fruto de oração de uma devota a São Sebastião. Era um período de estiagem e ela fez uma oração: olha, se chover e der certo, eu vou construir uma igreja para estar honrando ao santo. E deu certo, houve a chuva e ela foi cumprir, né, a sua promessa. E foi daí que surgiu a igreja, que foi construída, que foi implantada com as suas filhas. A população também pode ver também a Fazenda Boa Vista, que é o meu cantinho hoje, que tem ali perto do Mirante. A Fazenda Boa Vista foi o embrião de onde nasceu o município de Boa Vista, o primeiro povoado. Então, tudo isso a população poderá prestigiar na nossa exposição. Tem um monumento aos pioneiros também, tanto das pessoas que chegaram em Roraima, que contribuíram muito no crescimento do estado, mas também as pessoas que já estavam aqui, na população indígena e outras comunidades também. E é muito interessante, né, conhecer as histórias. Para quem não lembra muito, vai relembrar, vai revisitar aí essas histórias. É uma coisa assim muito cultural, muito... Então, fala pra gente, olha, parte das obras, né, que retrata Boa Vista, que já não existe aí da mesma forma como você tinha falado. Como é que se impacta o visitante? Por exemplo, ele chega ali e vai visitar ou vê ali algo retratado que não está mais da mesma forma como antigamente. Isso tem surtido impacto? Com certeza, porque é para você ver também um pouquinho o passado, ele sempre tem essa influência no presente, de você conhecer um pouquinho de quem você é, de onde você faz parte, de você voltar a ter uma lembrança que pode não ser sua, mas é uma viagem no tempo mesmo, de você rever aquelas arquiteturas e conhecer um pouquinho de cada história, de cada elemento também que forma, e tudo isso contribui para a nossa identidade, de quem somos. Isso também ajuda você também a trilhar os novos passos. Muito bom. Como é que foi, né? Antes da gente estar aqui, como é que... Muito interessante, eu acho muito legal conhecer essas histórias. E como é que a arte ela pode contribuir, né, para preservar a memória arquitetônica de uma cidade? Ela contribui principalmente na parte da formação da identidade, de ser eternizada. Tanto que essa é uma das propostas do IDAM, do Instituto, de estar fazendo esse resgate histórico, de estar eternizando cada história, cada memória e as biografias das artistas que elaboraram todo esse material. E tem muita coisa que não tem na internet que você pode conferir no nosso catálogo, um pouquinho de cada história. E é importante destacar também que todos os dados, todas as informações, as entrevistas foram realizadas pela curadora Ceci Brasil, que gravou com cada pessoa para estar formando todo esse acervo histórico da exposição. Olha que maravilha! E o que mais emociona, Vanessa, o público ao observar as obras? Eu acho que o primeiro é o desconhecimento, de não saber de muita coisa que faz parte da nossa história, nesses 37 anos do estado de Roraima. Então, acho que o primeiro é aquela curiosidade de não saber e você conhecer um pouquinho. E também para aquelas pessoas também de reviver uma lembrança, de você olhar para um quadro e pensar: nossa, eu cresci aqui, nossa, eu lembro da minha adolescência, era assim, assim, a questão política, a questão cultural, a época, era aqui que acontecia o forró, as festas juninas, como ocorriam antigamente também lá na Praça Centro Cívico. Traz muitas memórias, sim, né? É uma forma de despertar essas memórias. Muito bacana isso, revive muita coisa, assim. E como é que foi o processo, né, criativo aí das artistas, segundo os seus próprios relatos? Primeiramente, são as memórias afetivas. Ali não tem só apenas a retratação, a pintura de cada arquitetura. A PERP e a Petita colocaram um pouco ali de suas memórias afetivas, seus sentimentos, todo o seu zelo, todo o seu trabalho foram transferidos para cada obra. A gente estava falando agora há pouco, né? A nostalgia ele é um elemento forte da amostra. E por que esse sentimento ele é tão presente?
Ele é tão presente e essa é uma das nossas propostas também de estar levando para as próximas gerações. E vai ficar a exposição, o catálogo digital, para quem quiser conhecer um pouco de toda essa história, de todos esses elementos. Muito bom. Vanessa, qual é a relação entre arquitetura, identidade e pertencimento em Roraima? A arquitetura ela está presente. É uma forma de contar a história sem ter palavras. Para mim já mudou muito. Eu sou daqui, de Roraima, eu cresci. E agora, quando eu passo por cada arquitetura, eu lembro de cada história, eu lembro de cada elemento, de cada sentimento. As curiosidades também, por exemplo, como a construção da igreja catedral, é muito interessante. Então, isso também muda o nosso olhar para o nosso lugar, de saber de onde somos e da nossa história. Muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o trabalho do IDAM também. E ele também atua, né, na preservação da memória e também do acervo histórico do Estado. A exposição é mais uma atividade do IDAM, que foi criado recentemente, ano passado. Além da exposição, também criamos também a Galeria dos Constituintes. A população também pode prestigiar essa galeria lá na Assembleia. Você pode ver as fotos e tem um QR Code. Acessando o QR Code, você pode acompanhar a trajetória, a bandeira, porque o deputado escolheu seguir esse caminho, quais são as outras atividades desenvolvidas por cada um. E essa galeria está disponível, que é a Galeria dos Constituintes da primeira legislatura da década de 90, quando houve a promulgação da Constituição do Estado de Roraima. E vamos continuar o nosso trabalho. Os próximos passos é a criação da biblioteca e o acervo e memorial da Assembleia Legislativa de Roraima. Olha que coisa boa! E a nossa proposta é contar, eternizar e resgatar a história da Assembleia, do Estado, temas de relevância da sociedade roraimense, ciência, cultura, arte. E a exposição, ela mostra isso, né? Porque é um tema de interesse da população sobre a arquitetura, sobre a nossa história. Poxa, com certeza, é muito bom a gente ficar por dentro de tudo isso, né? Isso é, assim, um trabalho magnífico. E o catálogo digital, ele traz informações extras também, né? O que o público encontra nele? O catálogo tem as biografias da Ceci Brasil, da PERP, da Petita, que compartilham um pouquinho mais de como é que foi feita a elaboração dos quadros, esse processo criativo. Dentro do catálogo vai ter os quadros da PERP Brasil, que é de aquarela. Em seguida vai ter os quadros da Petita Brasil, de confecção de linha, pano. E vai ter também a parte do contexto histórico, os dados históricos contando a história de cada arquitetura. E tudo isso foi pesquisado, elaborado pela Ceci Brasil. Muito bem, Vanessa, a gente sabe que toda essa exposição ela é gratuita, né, ao público, mas fala pra gente qual é a importância de tornar a exposição gratuita e aberta a todas as idades. O mais importante é a democratização do conhecimento, em democratizar e facilitar o acesso a todos os públicos, a todas as idades. A nossa proposta é sempre estar mesclando a tecnologia e a parte histórica, os dados históricos, essa parte de ser legítimo. Então, é a democratização do conhecimento, da cultura, da parte histórica. Perfeito. As escolas também, elas têm visitado, né, a mostra. Como é que tem sido essa experiência educativa? Os adolescentes, as crianças, o que chamam mais a atenção delas são as cores, os elementos da arquitetura, e perguntam como é que foi, e ficam super interessados mesmo no assunto, no tema, de saber um pouco da sua história, da sua família, da população roraimense, e de querer conhecer mesmo e levar e carregar um pouquinho, né, um pouco dessa exposição para você, levar esse conhecimento. Acho que quando criança, quando eles verem ali retratado algum desses patrimônios públicos, né? Nossa, eu já passei por aqui. Sim. E aí, de repente, ter ali a oportunidade de conhecer um pouco dessa história, né? Porque não é só um prédio antigo em si. Tem toda uma história, tem todo um início ali, tem toda uma cultura, tem toda uma fala a respeito daquele local. E é muito bom a gente ter esse conhecimento, né? E ter um espaço que está propiciando isso, levando esse conhecimento. Isso é muito bacana. Que trabalho incrível. E na sua visão, qual é o maior legado que essa exposição ela deixa para Roraima? Primeiro é resgatar, contar a história do estado de Roraima, dos pontos principais de você passar pelas ruas e ver essas arquiteturas, e eternizar é a palavra principal.
eternizar todo esse material, porque tem muita coisa que não tem na internet, apesar de que a gente está na época que tudo está disponível na internet, agora com a inteligência artificial, você tem toda a informação na palma da mão. Só que algumas coisas ainda não tem na internet, não havia antes, lógico, e agora está disponível à população um pouco da história do estado de Roraima. Muito bom. E para quem ainda não visitou, porque vale a pena conhecer, né, a exposição de 1º de dezembro. Faz o convite para quem está nos acompanhando, de que dia até que dia, o horário que está acontecendo e o local tudinho, que é para quem está interessado ir lá conhecer, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E para reforçar, as escolas também que estejam interessadas, que querem levar suas turmas, podem estar entrando em contato com a gente. Vamos estar totalmente disponível para estar recebendo, realizando a visita guiada, explicando toda a exposição e outras coisas que tem também lá na Assembleia também, tem outras galerias, em contar toda essa história do Legislativo e da exposição. E eu quero convidar todos a participarem. A Assembleia Legislativa de Roraima fica disponível com a exposição das 8 horas até 18 horas da tarde, totalmente gratuito. Você pode ir lá, tudo tranquilo, aberto, pode ir lá conhecer toda a exposição, os quadros, os móveis da época. Ai, que incrível, isso é maravilhoso. Já fica o convite feito para você que está aí nos acompanhando. E eu agradeço a Vanessa por todas essas informações, por saber que esse trabalho incrível está acontecendo. É um trabalho que aí dá oportunidades, né? Porque assim, nem tudo que às vezes passa conhecimento está ali totalmente gratuito. E essa exposição ela vem agregar muito com o roraimense, com o roraimado, para ter mais conhecimento, conhecer mais um pouco das nossas histórias passadas, né? Porque são aí as raízes de quem mora em Roraima e conhecer um pouco sobre elas. E essa exposição traz tudo isso, né? Isso é muito bacana. Te agradeço. Quero dizer que nossas entrevistas DPE está sempre de portas abertas para mais assuntos como esse, que é muito bacana a gente passar esse conhecimento, essas informações para o público que nos acompanha. Eu quero agradecer pelo convite, pelo espaço, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a exposição, falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. E essa visibilidade ajuda muito, porque é uma forma também de estar propagando toda essa informação, todo o nosso trabalho, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de conhecer a exposição e outras atividades realizadas pela Assembleia Legislativa de Roraima. É só seguir lá na Assembleia, que lá vai estar tudo, né? Para todo tipo de... o que a pessoa quer ver, principalmente sobre a exposição também vai estar lá. Só segue a Assembleia, tá? Segue, você vai ver lá e vai saber como chegar lá no local direitinho. Então, conversamos com Vanessa Brito, servidora do IDAM. Muito obrigada, Vanessa. Volte sempre. Obrigada pela oportunidade. Receber. E falamos sobre a exposição que retrata a história arquitetônica de Roraima. Muito interessante. Vale muito a pena você ir lá dar uma conferida. Conhece alguém que se interessa também por esse assunto? Já compartilha. Você encontra também a nossa Rádio Defensoria pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.